Tudo bem? Boa noite, muito boa noite para todos vocês. Muita luz, muita paz, muita harmonia. Começando mais uma transmissão aqui ao vivo, né, pelo nosso espaço aqui no nosso Instagram, no insti.ricardomelo. Muita luz e paz aí para todos vocês. Todo mundo chegando, todo mundo chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas para que a gente possa hoje conversar sobre um assunto muito importante, um assunto realmente delicado, que é dúvida para muitas pessoas, mediunidade. Hoje nós vamos conversar sobre mediunidade. Vocês sabem, nós temos o nosso trabalho, né, dividido em duas vertentes que se complementam, né, tanto a parte do Instituto Ricardomelo, em que a gente fala muito sobre os temas ligados ao autodesenvolvimento, do ser, ligado à prosperidade de uma maneira geral, e nós temos o nosso trabalho na área espiritual, né, do qual foca o desenvolvimento da nossa espiritualidade de maneira profunda, potencializando a nossa conexão com Deus. Então, um trabalho potencializa o outro. Então, só para não confundir, hoje, especificamente hoje, nós vamos falar da parte espiritual, né, nós vamos falar então sobre mediunidade, né, que é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas questionam, muitas pessoas às vezes não tiveram oportunidade de poder esclarecer essas dúvidas, e isso eu sei que acaba prejudicando muita gente. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e se você conhece alguém que possa se beneficiar desse tema, ajuda a gente a divulgar, é sério, dispara aí para as suas listas, vai lá no WhatsApp, chama seus amigos, vai lá nos seus grupos do Facebook, chama o pessoal para participar aqui desse nosso bate-papo. Quando você vai chamando os amigos, eu vou cumprimentando todo mundo aqui um pouquinho. Boa noite, coloca seu nome. Se vocês não colocaram o nome de vocês, eu não sei quem que é, né? Porque só tem o codinome e fica difícil da gente saber o nome, né? Então vamos lá. Quem é quem aqui? Quem que vai ser o primeiro a colocar o nome para eu ter a alegria de poder saudar vocês? Me contem. Deixa eu ver, olha só. Boa noite para todos. Mas sem nome eu não estou vendo ninguém. Tem nome, eu preciso de nome. Cadê o nome? Cadê o nome? Tem joinha, mas cadê o nome? Apareceu um nome para eu dizer oi. Juliana, querida, obrigado. Dani, Daniela, boa noite. Agora sim. Clóvis, grande abraço, boa noite. Edivânia, boa noite. Margarete, boa noite. Isabela, boa noite. Ai, que delícia. Assim eu posso falar o nome de vocês, né? Que bom, sejam bem-vindos, bem-vindos. Gente, pessoal do Ceará em peso, hein? Tabuleiro do Norte, que legal, Johnny. Johnny Berg, bacana. Miriam, boa noite. Tereza, Edivânia, Carolina. Show de bola, que bom, gente. Sejam mais do que bem-vindos. Rosimeire, boa noite, Cíntia. Ai, que bom. Que bom que você nos segue, Edivânia. Obrigado. Deus abençoe vocês também, Natana, carinhosa. Me conta aqui, gente, vocês são de quais, vamos lá, quais cidades ou estados brasileiros que estão representados essa noite aqui na nossa live? Hein? Me conta, ó, Recife, Marina de Recife, a minha amada Pernambuco, aliás, meu amado Pernambuco, né? Estado Natal, Andréia de Ribeirão Preto, Grande Ribeirão Preto, Diamantina, Minas Gerais, que legal, Denise de São Paulo, bacana, gente, Portugal, qual cidade de Portugal, Sara? Sara está em Portugal. Portugal tem muitos amigos queridos. A gente deve ir a Portugal agora no mês de junho para algumas atividades do Evangelho. Carol, São Roque, Dilma de BH, olha, mais gente de Recife. Olinda, olha que bacana, pessoal de Pernambuco em peso conosco hoje. Legal. São Paulo, Luciene, deixa eu ver. Claudirene do Rio, galera do Rio. Mari Teixeira, é isso? De Jundiaí, Jurema, Rio, que legal. Manaus, a galera aí do Amazonas, Fran, Itabuna na Bahia, legal, beijo. Os iluminados aparecendo aí. Dricatô, pois é, quem é iluminado aqui? Quem faz parte do nosso projeto do Instituto Namastê? Hashtag iluminado, né, que é como a gente se identifica, nossos alunos desse projeto incrível do Namastê. Aliás, vocês do Namastê, hoje foi feito o sorteio para quem vai participar, né, vai ganhar o ingresso para domingo, participar com a gente lá, no lugar privilegiado, nosso terceiro encontro, gente, mundial do Instituto Namastê em Belo Horizonte. Eu estou tão feliz. Vocês não fazem ideia, dá um trabalho danado organizar isso, mas é tão bom. Vai vir gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de vários estados, vem caravanas, né? Nós vamos estar juntos num domingo maravilhoso, gente.
Roçando Klinger conosco, a nossa irmãzinha Ela Pinheiro, fiquei feliz. Uma outra irmã maravilhosa vai participar com a gente também, sendo entrevistada, a irmã Inês. Então vai ser muito bom. O Alan Mitchell, olha que bacana. O Peterson, que toca violão clássico, vai ser linda. A Flavinha, que canta maravilhosamente bem. Vai vir o pessoal de Pedro Leopoldo, da casa de Chico Xavier, do Santo Espírito Luiz Gonzaga. Bom, vai ser ótimo, ótimo, ótimo. É uma instituição beneficiada. O Dr. Marcos, que é médico veterinário responsável pelo projeto maravilhoso, gente, Asas e Amigos. A gente tem sempre divulgado aqui, porque realmente é um trabalho incrível. Ele cuida de animais que iriam ser eutanasiados se ele não cuidasse. Olha que coisa mais linda, né? Então, vai ser um evento lindo. E vocês do nosso Uninamastê fazem parte. Quem não sabe, o Uninamastê é o nosso projeto, nossa Universidade do Desenvolvimento Pessoal, Espiritual, Profissional, um curso fechado. Todo mês a gente entrega um conteúdo exclusivíssimo. Esse mês é de inteligência emocional. Mês passado foi sobre definição de propósito de vida e missão. Então está sendo lindo, né? O pessoal ganhou um curso de meditação. Então, que bom. Fico feliz, feliz, feliz. 3 instituições beneficiadas. Vai ser muito gostoso, com certeza. Muito bem, gente. Então, todo mundo chegando. Obrigado pela presença. Vocês que vão assistir também a nossa live gravada. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, só rememorando, hoje nós vamos falar de mediunidade, não é? Hoje nós vamos falar sobre faculdades mediúnicas, o que é mediunidade, como ela eclode, por que muitas pessoas confundem mediunidade com alguns problemas físicos, questões de doença. Eu espero que essa palestra possa ser esclarecedora para alguns, pelo menos para quem não tem muita intimidade com o tema, né? E possa realmente ser muito útil, né? Nas pílulas noturnas do Evangelho, a gente tem recebido muitas perguntas sobre mediunidade, muitas crianças ouvindo vozes. Ontem eu recebi uma mensagem de um menino que estava quase se suicidando, por pouco, a tia pegou na hora. Então, assim, são situações muito delicadas, né? E ter esse espaço, essa possibilidade da gente estudar um pouco isso, eu espero que possa ser útil para vocês. Então, isso que eu estou falando, chama mesmo quem vocês amam, pessoas que vocês acham que esse tema possa ser interessante. Eu estou enrolando um pouquinho para dar tempo de chegar mais gente, porque realmente é um assunto muito importante, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Então nós vamos falar de mediunidade, eu vou conversar um pouquinho com vocês, e na sequência eu respondo perguntas e respostas. A gente faz o nosso bate-bola gostoso do bem aqui, é só me dar um tempinho, e aí a gente vai conversando, pode ser? Enquanto isso, vai chamando seus amigos. Que bom que vocês gostaram do tema, fico feliz. Muito bem, gente, quando se fala de mediunidade, nós estamos falando da faculdade de intermediar a comunicação entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico. É sempre importante lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, não é o oposto. Muitos de nós se confundem, muita gente acha que a nossa vida é única, que a matéria é a única coisa que existe, um ledo engano, né? Imagina Deus gigantesco do jeito que é, esses universos infinitos, né? Você imagina, a gente tem hoje uma galáxia gigantesca com mais de 1 bilhão de estrelas, e você tem mais de 1 bilhão de galáxias, ou de galáxias como a nossa. Isso em um universo conhecido, com diversos sóis. Resumo da história. Não dá para acreditar que a gente está sozinho. Então é lógico que a vida é múltipla, né, que ela se estende em diversos lugares, em diversas formas, indiscutivelmente. E essa experiência existencial, ela é marcada pela quantidade ou qualidade das experiências que a gente precisa para a gente amadurecer. Correto? Essa é que é a ideia. Então, o que é mediunidade? Allan Kardec nos trouxe esse esclarecimento de maneira primorosa em O Livro dos Médiuns, que eu recomendo a leitura, independente de você ser espírita ou não. Ninguém está falando de religião aqui. E quando ele lança o Livro dos Médiuns, em 1861, ele nos traz um convite extraordinário para refletir sobre a mediunidade, que é a faculdade de ser o intermediário da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, todos nós, gente, somos médiuns em um determinado grau. Não existe essa história, eu não sou médium. Todo mundo é médium. A diferença é que alguns de nós têm uma mediunidade ostensiva, é aquela que se manifesta de maneira mais intensa, enquanto outros têm uma mediunidade que é mais sutil. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um pressentimento, você fala, acho que eu já passei por essa situação, déjà vu, né? Ou então você fala, tem alguma coisa que está me dizendo para não ir por aqui. Aí você vai. A gente teima, né? E a gente acaba indo por um lugar que não queria ir. Aí você fala, uau, puxa vida, por que eu fiz isso, né? Então, assim, a gente recebe essa intuição do mundo espiritual o tempo todo.
O tempo todo a gente é influenciado pelo mundo espiritual. Né? Creia quem quiser crer, né? Então, assim, em Livro dos Espíritos, ele inclusive faz uma pergunta interessante. Assim, qual é a intensidade da presença do mundo espiritual em nossas vidas? A colocação é, eles influenciam de tal forma, de ordinário, que eles vos dirigem. Então, o tempo todo, gente, eu, você, todos nós, estamos atraindo ou repelindo espíritos o tempo todo. Creia você nisso ou não, é um fato. Você não precisa acreditar na eletricidade para tomar um choque, né? Você não precisa acreditar na lei da gravidade para ficar preso ao chão. Você também não precisa acreditar na mediunidade para os espíritos continuarem em contato contigo. Então, esse é um processo que é importante a gente entender. Por quê? O médium ostensivo, ele tem uma sensibilidade a perceber a presença dos espíritos com muito mais facilidade. Então, se você tem ostensividade mediúnica, você pode sentir alteração de vibrações, de emoções que não são suas. Você pode, dependendo do tipo de mediunidade, absorver uma energia que não é sua. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado. Você vai no médico, não tem absolutamente nada. Aí você vai, recebe um passe, né? Vai na igreja, conversa com Deus, relaxa e some tudo de uma hora para outra, né? As pessoas brincam, foi um descarrego, tinha um encosto perto de mim. E na realidade você simplesmente estava acompanhado de alguma presença espiritual. Isso é fato. Hoje a medicina estuda isso. Eu quero que vocês entendam, né? Porque tem radical para tudo quanto é lado. Às vezes a pessoa fala de coisa que ela não estuda, que ela não conhece, que ela ouviu alguém falar. Hoje a medicina estuda, tem uma parte da medicina espiritual seríssima, né? Inclusive a gente tem a Associação Médico-Espírita do Brasil e Internacional, que estuda os fenômenos mediúnicos ligados à lei divina e às questões da saúde. Por quê? Porque muitos problemas de saúde que nós temos são causados por perturbações mediúnicas. Só para vocês terem ideia, os psiquiatras falam que em torno de 80% de transtornos psiquiátricos existe tratamento e explicação científica, mas para 20% não há. E aí é que a gente vê a importância do cuidado espiritual. Então, meus amigos, hoje eu abordo esse tema com todo respeito e carinho pela sua religião, quero deixar isso bem claro, tá? Nós não estamos fazendo propaganda religiosa aqui, mas é um respeito às pessoas que às vezes nunca foram numa casa espírita, que sofrem perturbações, têm problemas de epilepsia, têm problemas às vezes de visões, de audições, têm oscilações de humor constantes, e não necessariamente isso é por causa de cólica menstrual ou problemas hormonais, muitas vezes sim, claro, mas outras vezes talvez não, entende? Tem pessoas que são médios esponja, onde vão absorvem energia, né, muito intensamente. Se você não entender isso, você vai passar pela sua vida deixando de aproveitá-la na sua real intensidade. Entende? Então vamos lá. Definição que nós recebemos dos amigos espirituais. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Todos nós somos médiuns em uma dada intensidade. Então mediunidade não é uma coisa que você escolhe, eu quero ser ou não quero ser. Você já é. A pergunta é, qual é o meu nível de percepção da minha mediunidade? É isso que você tem que se perguntar. E qual é o seu nível de abertura para estudar a esse respeito? Com seriedade. Sabe, sem essa conversa, né, essa balela, isso é coisa do demônio, isso é coisa do outro mundo. São ideias que não nos ajudam em absolutamente, só nos prejudicam na nossa percepção da realidade e a gente acaba o quê? Perdendo grandes oportunidades de crescimento por causa do preconceito. Não é possível, né, gente? A gente está em pleno século XXI, está na hora da gente abrir a nossa cabeça, termos olhos para ver, ouvidos para ouvir, ao invés da gente se deixar levar, né, por um monte de doutrinações de medo. Abra seu olho, seu olhar. Quando a ciência mostra a presença da mediunidade, não tem como mais negar. Para vocês terem ideia, o Dr. Sérgio Felipe, que é doutor PhD, né, que trabalha na USP, aqui na Universidade de São Paulo, ele tem um trabalho lindo mostrando como os cristais, né, que nós temos ligados aqui à glândula pineal, elas se alteram durante uma comunicação mediúnica, mostrando exatamente isso, que a mediunidade é um fenômeno que acontece com a contribuição da glândula pineal, que é uma glândula que foi apresentada no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. Você veja, antes dos anos 1950, olha que coisa, na primeira metade do século estamos descobrindo exatamente a presença real, né, e a eficácia desse processo mediúnico. Então, assim, veja que a mediunidade, gente, ela sempre foi presente no decorrer da história. Nós vamos achar na Bíblia, no Antigo Testamento, inúmeros fenômenos de ordem mediúnica. Nós vamos achar no livro do Vedanta, né, no livro dos Vedas,
uma série de presenças de falas de fenômenos mediúnicos. Eu vi energia, o fogo falou comigo, o anjo guardião apareceu na minha frente, estou ouvindo vozes do Senhor. Cada um na sua cultura fala o nome e cada um na sua cultura determina o seu filtro para analisar o fenômeno mediúnico à medida que ele acontece. Então, muitas vezes, você pode estar sendo o quê? Entrando em contato com um tipo de energia que está te perturbando, e por você desconhecer como lidar com isso, você acaba perdendo uma oportunidade valiosa de evoluir, de aprender com a mediunidade, que é um presente incrível, entende? Para poder aliviar as suas dores e ajudar outras pessoas também, e consequentemente se predispõe às vezes a mais doenças. Você vê, tem uma série de problemas familiares que as pessoas têm por causa de questões mediúnicas obsessivas, com absoluta certeza. Pessoas dentro de casa que às vezes têm filhos doentes, maridos alcoólatras, brigas o tempo todo, porque as influências espirituais estão por todos os lugares. Então, assim, é muito melhor a gente não tocar nesse assunto, né? Porque ele é polêmico, principalmente para quem não é aberto a ele. Mas eu prefiro muito mais tocar nele e falar de maneira muito clara, independente de você crer ou não crer, que esse é o meu papel, né? O nosso papel de quem leva a sério o propósito de semear e de compartilhar essas verdades do Evangelho. A gente semeia cada um, né, segundo a sua condição, segundo a sua percepção e a sua maturidade, e livre-arbítrio, claro, vai acolhendo ou não esse processo todo. Então, bora resumir isso aqui? Todo mundo é médium sim, uns mais ostensivamente, outros menos. Na mediunidade, a gente pode ficar mais hipersensível à presença de energias espirituais, de outros espíritos que se aproximem de nós, e dependendo do desequilíbrio deles e do nosso, a gente pode sentir doenças, pode sentir alterações no nosso corpo, inclusive ter problemas sérios que não são nossos, mas sim reflexo dessa relação que a gente nem sabe que tem. Você vê essas casas mal assombradas, às vezes um parente seu desencarnou e ele fica rodando tua casa. Essas coisas todas que a gente prefere não tocar no assunto, mas que acontece todo dia em tudo quanto é lugar do mundo, nada mais é do que um processo mediúnico. E você não precisa acreditar nisso para isso acontecer. Entendeu? De novo, você não precisa acreditar na energia elétrica. Se você enfiar o dedo lá dentro da tomada, vai tomar um choque. Então, eu e você não precisamos acreditar na mediunidade. Ela continua acontecendo e nos influenciando de maneira ampla. Então, qual é a sugestão prática e objetiva? Esquece religião. Estou falando sério. Se você quer realmente aprender mais sobre mediunidade, se esse é o seu desejo, procure uma casa espírita. É o lugar mais adequado hoje no planeta Terra para você estudar a mediunidade com mais isenção. E eu estou deixando claro que não estou fazendo propaganda religiosa. Por quê? Se a gente estivesse falando aqui de meditação, que eu amo meditar, e a gente fala de meditação, eu ia estar te falando, procure um templo budista, que é quem melhor estuda meditação. Se a gente estivesse falando de retiros espirituais, eu ia falar, procure um monastério católico, né, ou procure um mosteiro budista, porque ambos entendem muito de retiros espirituais. Percebe? Então, assim, se você quer saber sobre mediunidade, quem estuda mediunidade, quem leva a sério a mediunidade, é a doutrina espírita. Dedicam-se seriamente a estudar sobre isso. Vocês têm as obras de Allan Kardec e obras de Emmanuel, do espírito de Emmanuel. O trabalho de Chico Xavier é extenso, imenso, né, nos mostrando coisas incríveis sobre os processos mediúnicos, né? Então esse é um tema extremamente vasto e profundo e complexo para eu falar aqui em 20 minutos. Olha só a minha situação. Pelo amor de Deus, não quero diminuir esse tema. A ideia é simplesmente potencializar, entendeu, em você essa percepção, porque eu sei que tem muita gente que passa por dificuldades. Eu repito, eu tenho recebido, né, dezenas de perguntas nas pílulas do Evangelho só sobre essa questão mediúnica. Problemas sérios. A gente recebe milhares de perguntas, mas algumas são sobre distúrbios mediúnicos. E não dá para responder isso o tempo todo na pílula noturna, entendeu? Todos os dias, porque a gente tem que dar vazão à diversidade de temas. Então, falei, poxa, deixa eu gravar pelo menos uma live. Eu pedi a Deus, eu fiz uma oração antes da gente começar, para que as pessoas certas assistissem, né? Quem não vibra com o tema, vem, me escuta falando, pula fora, não é para mim, vai embora, não tem problema nenhum. Mas se você está aqui até agora e está interessado, curioso ou curiosa, é porque certamente deve ter alguma coisa útil para você, entende? Nesse assunto, tá bom? Olha, como a complexidade e a diversidade é grande, melhor do que eu ficar falando sobre, já que o nosso tempo é curto, é responder perguntas de vocês, porque de acordo com o conhecimento e a necessidade de cada um, dentro também do que, lógico, né, eu puder compartilhar da minha experiência, a gente vai respondendo as suas perguntas, pode ser? Pode? Então podem perguntar.
Opa, só lembrando, tá, gente? Eu falei isso no início da live e vou repetir. Quem acompanha o nosso trabalho, que tem gente que está chegando agora, essa pessoa fica confusa. Mas esse cara está falando de mediunidade? Mas peraí, mas até outro dia ele falou sobre educação financeira na live de semana passada. O que acontece? Nós temos 2 trabalhos, do Instituto Ricardo Mello e do Instituto Namastê. Parte do Instituto Ricardo Mello, a gente fala de coaching financeiro, desenvolvimento da sua carreira, da sua vida financeira, para você ter uma vida próspera e feliz. Isso é uma coisa, tá? Hoje eu não estou aqui em nome da minha empresa. Hoje eu estou aqui falando das questões espirituais, né, ligado ao desenvolvimento do ser. E por isso o tema mediunidade está sendo abordado hoje à noite. Mas com certeza amanhã nós vamos abordar um outro tema e a gente vai brincando dos dois, né? Vamos conversando sobre os dois. Um tema voltado para a questão material, outro tema voltado para a questão espiritual, para a gente o quê? Casar e promover esse equilíbrio. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. Vamos conversar a esse respeito. Essa sensação de déjà vu é mediunidade também? Sim, com certeza. O déjà vu é quando você tem a sensação que já esteve em um determinado lugar. Então isso se chama pressentimento, muitas vezes, ou percepção, né, da realidade que você projetou que ia acontecer. Você muitas vezes pressentiu inconscientemente, você fala, já estive aqui. Ou então, nossa, eu sabia que isso ia acontecer de alguma forma. Sim, é uma percepção do mundo maior. Como bloquear energeticamente uma pessoa no seu trabalho que te atrapalha? Como me proteger? Sim, sendo um ser humano de bem. Ô, gente, presta atenção, ninguém atrapalha você se você está conectado com o seu eu divino. Entende? Se você estiver em paz com você mesmo, ninguém vai te atrapalhar. Quanto mais você é iluminado, quanto mais você é uma pessoa de bem, quanto mais sereno é você nas suas emoções, menos a gente se preocupa com o que os outros falam. Imagina a minha situação, tudo quanto é lá, mais tem de gente que reclama do que a gente faz e tenta nos atrapalhar de todas as formas. Se eu for ficar perdendo meu tempo, preocupado, porque um espírito vai tentar atrapalhar, porque fulano não gosta das pílulas, que Beltrano... Gente, foco naquilo que te cabe fazer. Seja uma pessoa melhor a cada dia, né? Esteja em paz e conexão com Deus. É a sua melhor defesa. Seja um ser humano de bem, ok? Minha mediunidade é consciente, é normal? Sim, você tem mediunidade consciente e inconsciente. Para quem não sabe, a mediunidade consciente, você sabe o que está acontecendo, por exemplo, você está psicografando, a mensagem vem imediatamente, você toma consciência dela. Inconsciente, você psicografa, Chico Xavier, por exemplo, não sabe que está sendo escrito, aí você lê e fala, que legal, porque é uma mensagem que você não sabia. Então, ambas existem. Na adolescência é comum a mediunidade aflorar? Sim. Não há, na verdade, Sulimar, um período específico, tá, para a mediunidade aflorar. Você tem crianças que brincam com amiguinhos imaginários, de imaginário na maioria das vezes não tem nada, e você tem pessoas que começam a ter a mediunidade de maneira mais ostensiva na fase adulta. Ok? Então, não há uma fase específica para isso acontecer. Porque tem pessoas que, quando bebe bebida alcoólica, fica mais sensível à mediunidade, por causa do desequilíbrio. Gente, existe uma lei que é a lei da afinidade. Não adianta. A pessoa que bebe e ela perde a consciência, a vibração dela fica muito baixa, né? Bora combinar, não é? A pessoa está lá bêbada. Imagina, não dá para você consegue imaginar Jesus bêbado? Não faz sentido, né? Então, quando a gente perde a consciência, está falando besteira, falando bobagem, a vibração, ó, cai. Se a vibração cai, naturalmente a pessoa fica muito mais exposta a energias que vibram também de maneira muito baixa, mais rasteira, né? E é uma pena, porque se é um médium ostensivo, quando ele bebe, ele perde a consciência e a percepção, muitas vezes, do que acontece consigo. Né? É livre-arbítrio, né? Cada um segundo as suas obras. Por isso que a bebida ela não é aconselhável, principalmente a bebida em excesso, em especial para quem é médium. Não faz sentido. É possível fazer o evangelho no lar sozinho? Claro, Simone. Eu que já fiz evangelho no lar sozinho durante 3 anos. Gente, o evangelho é uma bênção. Se você faz sozinho, com 2 pessoas, 10, 15, com seu cachorro, com seu gatinho, com seu papagaio. Papagaio não, né? Papagaio é animal silvestre. Mas com seu passarinho, o que eu quero dizer assim, não importa quem esteja ao seu redor ou não esteja fisicamente ninguém. O evangelho é uma bênção, vai te conectar com a espiritualidade superior e vai te trazer uma paz extraordinária, além de trazer muita luz para sua casa. Os sonhos sempre me dizem algo para um amigo? Sim, pode ser que sim. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o espírito de verdade sobre os sonhos. O que a gente sabe sobre os sonhos, gente? Parte dos nossos sonhos são lembranças muito longínquas do que a gente vive quando a gente dorme. Como é que isso funciona? Todas as vezes que eu e você dormimos, o nosso espírito se desloca do nosso corpo, ele vai na erraticidade. Ele roda por aí, com toda certeza. Não vai fazer curso, vai passear, vai trabalhar. De acordo com a afinidade, a gente vai se encontrar com os afins, correto?
Então, quando a gente retorna ao corpo, o corpo é um filtro. E esse filtro ele impede a lembrança do mundo espiritual. Em alguns momentos ela vaza, cheia de simbolismos. Então, algumas vezes, não são todas, o que a gente lembra, sonha, sonhei com o papai, sonhei com a vovó. Às vezes não era um sonho, foi real. Você encontrou com seu pai, com sua avó no mundo espiritual e você guardou essa impressão. E muitas vezes o sonho é o resultado, sim, do conteúdo simbólico do inconsciente, algo que a psicanálise trabalha muito bem, né? A partir do desenvolvimento do trabalho de Sigmund Freud, nos explicando como que esse conteúdo pode ser elaborado. Então a gente tem os sonhos com essa função dupla, né? Com essa função dupla. Mas a mediunidade de sonhos, ela tem um nome, é onírica, mediunidade onírica. Aqueles que sonham, veem o mundo espiritual, têm a consciência plena, acorda e o que a pessoa viu acontece aqui no mundo real. Como se dá o desenvolvimento mediúnico? Bem, se você tem a possibilidade de trabalhar isso numa casa espírita, é o ideal. Por quê? Porque você vai participar primeiro de uma reunião de estudos, em que você vai estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Dependendo da estrutura da casa, você vai estudar a sua inteligência emocional, para trabalhar as suas emoções. E aí, na sequência, cada casa, cada instituição tem uma regra, tem uma norma, você vai participar de uma reunião de estudo mediúnico. E ali você tem uma reunião básica de estudos e a experimentação mediúnica, em que é aberto a possibilidade, né, do processo mediúnico de se manifestar. Então, quem tem psicofonia vai dar passividade, né? O espírito vai se aproximar de você, usa a nossa capacidade vocal e se expressa. Quem tem psicografia vai escrever, quem tem evidência vai enxergar, e assim por diante. Então, é um processo. E aí você tem orientação de pessoas mais experientes que vão tirando as dúvidas de todo mundo. Como deixar de ser esponja? Na verdade, não tem como deixar de ser esponja. Você tem que deixar de absorver coisa ruim, né? Porque esponja de coisa boa eu quero ser, ué. Você não quer? Não, eu quero. Né? A gente pode ser esponja de algo negativo ou não. Isso depende muito da afinidade. A oração faz uma diferença grande. Mas o problema não é a pessoa querer orar só na hora da esponja, né? É isso que as pessoas não entendem, gente. Vamos lá. Não dá para brincar de ser bonzinho. Entende? Vamos imaginar, você passa a sua vida toda como uma pessoa desligada, só fala besteira, não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, sei lá, desrespeita as pessoas, maltrata os animais, sabe? Tem um estado de humor esquisito, estranho. Aí um dia você tem um processo mediúnico, você fala, nossa, estou perdendo energia. Aí você lembra da palestra aqui que nós estamos fazendo. Fala, um dia aquele Ricardo falou que eu sou médio esponja, será? Eu acho que eu vou rezar. Aí você reza. Aí fala, pô, mas tô sentindo que não melhorou nada. Ué, mas lógico que não melhorou nada, ué. Gente, a oração verdadeira, ela é uma vida santificada, é um processo. Não adianta você rezar um Pai Nosso na hora de uma crise, quando a sua vibração habitualmente está lá embaixo. Então você precisa ser um ser humano de bem o tempo todo, né? Se esforçar pelo menos. Com certeza, para você ter o mérito de, na hora da prece, a sua vibração se elevar e você conseguir sentir leveza. Então, repito, quanto mais você for um ser humano de bem, com valores elevados, fazendo sua reforma íntima, quanto mais você evita falar mal da vida dos outros, quanto mais você se importa com as pessoas, com a natureza, com os animais, entende? Em ser uma pessoa que realmente faz diferença, é claro que na hora que você precisa da intervenção divina, você tem mérito, entende? Você tem exercício nessa área. E veja que eu não estou falando de religião, ok? Você pode não ter nenhuma religião e ser uma pessoa maravilhosa, pode ter uma religião e ser uma pessoa hipócrita, por exemplo. Né? Então isso tem a ver com o ser, com cada um de nós. Minha filha de 13 anos tem calafrio, sente que tem alguém perto e muita enxaqueca porque está ligada à mediunidade. Provavelmente. Ninguém pode afirmar, não tem como afirmar isso. Claro que tem que analisar, tem que se conversar, ver se não tem nenhum processo biológico nela, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro, né, gente? Muitas vezes existem fenômenos físicos que a gente passa, que a pessoa passa porque ela deixou de fazer alguma coisa. Te dou um exemplo. Conheço um caso de um sujeito que ele vivia falando isso. Eu estou passando mal. Inclusive perto da reunião mediúnica. Eu estou sentindo que tem algo. Nossa, eu acho que eu vou desmaiar. E o pessoal naquela coisa. Calma, a reunião não é agora. Depois, serena, tranquiliza. Depois nós vamos descobrir que o sujeito não comia. Literalmente ele não jantava. Ele saía do trabalho e só ia comer quando chegasse em casa. Sabe o que ele tinha? Fome. Parece piada, né? Mas é sério. Fome. Não tinha mediunidade, era fome. Então aquela bambeza, aquela coisa era fome. Então nem tudo que reluz é ouro. Então muitas coisas que a gente tem são fenômenos biológicos e sim, não tem nada de mediúnico, ok?
Então, fiquem alertas e atentos a isso. Algumas outras coisas, aí sim, a gente tem um processo mediúnico. Então, dito isso, é importante a senhora levar a sua filha, né, numa casa espírita para que a senhora possa conversar, né, com eles. Isso sim, lógico, se a senhora estiver aberto para essa proposição, né, que a gente está fazendo aqui, para que você possa trabalhar. Para entender melhor, dentro da linguagem espírita, o que pode ser feito com a sua filha, né? Provavelmente ela vai para uma mocidade, vai ser feito um tratamento espiritual com ela, né? E tudo vai se normalizar. Essa sensação de ouvir uma história e ter muitos arrepios quer dizer algo? Não, depende, gente. Depois, pode ter uma história e estar sensível. Sou médio ostensivo, mas tenho afinidade com o catolicismo, mas a igreja não me autoriza a participar das coisas, por isso falaram que eu preciso escolher. Como vou escolher e não frequentar um lugar? Pois é, minha querida, é uma questão de opção, né? Eu vou te contar, antes de ir para a casa espírita a primeira vez, eu fazia crisma, entende? Eu pensei em ser padre. Muita gente não sabe disso, né? Quando eu era criança eu queria ser padre. Então eu fiz primeira comunhão, pensei em fazer crisma, mas é uma questão de opção. Eu, por exemplo, eu ia na crisma e ia na casa espírita. E chegou uma hora que a religião católica não tinha mais para me oferecer o que eu pedia. Mas eu amo o catolicismo, aliás, eu respeito todas as religiões, não é só o catolicismo, todas. Agora no nosso retiro espiritual, por exemplo, que nós tivemos agora no carnaval, foi feito num ambiente católico lindo, que é um santuário na Grande BH, em que inclusive a padroeira, a irmã Benigna, está lá prestes a ser santa, né? A ser beatificada, canonizada, funda a ordem aqui. Então assim, não importa a religião, importa o nível de orientação. Agora, claro, a religião católica não vai te dar a orientação que você precisa se você é médio ostensivo. Ponto. Isso é um fato. Né? Tanto que tem muitos padres que são médios e que vão às casas espíritas na surdina. Né? Conheço alguns casos assim. Chico Xavier, por exemplo, tinha amigos padres que tiravam dúvidas com ele e o próprio Chico estimulava-os a não sair da igreja. Por quê? Porque eles iam ser muito mais úteis na igreja. Eram padres com a mente aberta, com o coração mais sensível e, claro, queriam ajudar muito mais continuando onde estavam. Gente, presta atenção, essa história de selo religioso pouco importa, isso é besteira. Não é? O que importa é o crescimento do coração. Chico era católico, Divaldo Franco era católico e os seus padres respectivos liberaram os dois, porque os dois eram jovens quando descobriram a mediunidade ostensiva e se sentiam culpados. O Chico era professor de catequese, gente, só para vocês terem ideia. Ele dava aula de catequese. Então, quando ele sai para poder dar andamento ao processo mediúnico e se torna espírita de maneira ostensiva, havia o padre Sebastião Escasello, na época, lá em Pedro Leopoldo, que libera, abre aspas, o Chico, para que o Chico não se sentisse culpado ou pesaroso. O Chico sempre foi grato a esse padre e depois foi transferido lá para Santa Catarina pela caridade que ele fez. Porque o padre podia ter feito o quê? Chantagem. Não, imagina. Entendeu? O Divaldo, por exemplo, viu um parente do padre lá de Feira de Santana. Como é que o padre ia duvidar disso? Quando a mãe do padre estava falando com o Divaldo, de coisas que só ela sabia. Entendeu? Então, assim, é só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas essa é uma escolha que só você pode fazer no seu tempo, se você achar que deve. Eu fiz a minha, estou muito feliz e com certeza sou grato à religião católica, que me trouxe muitas coisas boas, mas em termos de conhecimento espiritual e da formação do meu caráter e de tudo que eu faço hoje, sem o espiritismo não seria nada. Fala sobre os sonhos, já falei. Como lidar com medo quando você começa a perceber que é sensitivo? Não, gente, medo? Tem que ter medo de nada. Você tem que ter medo de ser uma pessoa que fala pensamentos negativos, sabe? Você tem que ter medo de ser uma pessoa de baixo caráter. Isso sim faz mal. Ser sensitivo não faz mal. A gente tem medo do que a gente não conhece. Então como é que você deixa ter medo? Conhecendo, estudando. Eu vejo o povo falando assim, eu não vou estudar não porque eu tenho medo. Mas ficar na ignorância vai te proteger de quê? Gente, desde quando a ignorância protege alguém de alguma coisa? É o oposto, a ignorância nos prejudica cada vez mais, é exatamente o oposto. Vai estudar, vai ver que beleza a mediunidade para você aprender a canalizar esse dom de maneira maravilhosa, para servir a humanidade, lhe trazer leveza, lhe trazer bênçãos, lhe trazer paz, porque isso é que é importante. Meu marido diz que essa mediunidade é sempre fomos da igreja evangélica. O que faço? De novo, gente, é porque é muito delicado aqui, eu quero sempre repetir isso, tá? Eu não estou fazendo propaganda religiosa, quero deixar isso bem claro, não quero tirar ninguém da igreja de ninguém,
Esquece isso. Você nunca vai ver o espiritismo fazendo isso, jamais. Se algum espírita fizer, ele está errado, o problema é com ele, com o ego dele. Né? Porque a espiritualidade superior está pouco se preocupando, se lixando com a sua religião. Ele quer saber se você está evoluindo. Né? Você acha que Deus está preocupado se você é evangélico, se você é espírita, muçulmano, budista? Não, cada um segundo suas obras. Mas eu sei que a religião evangélica tem muito preconceito com a questão do espiritismo. Que a religião evangélica não entende, na verdade não é a religião evangélica, alguns evangélicos com a cabeça bem mais fechada, pautada em restrições da sua interpretação bíblica, não conseguem compreender as verdades espirituais sob um outro prisma. E merecem todo o nosso respeito. Eu respeito muito. No Namastê, nós temos pastores que nós ajudamos. Então, assim, é um respeito profundo. Mas em termos de mediunidade, você não vai achar nada na religião evangélica melhor em termos de conhecimento que te traga espiritismo. Se você fosse falar assim para mim, eu quero fazer um trabalho na prisão, eu quero ajudar prisioneiros, quem que eu procuro? Eu ia falar, vá procurar a religião evangélica. Acho que hoje, nem a religião católica, que tem a pastoral carcerária, faz um trabalho tão grande e tão bonito e tão profundo nas prisões como os evangélicos fazem. Entende? Mas em termos de mediunidade, gente, ninguém vai ajudar vocês melhor em termos de conhecimento, de estudo sistematizado do que o espiritismo. Aí é a escolha que cada um tem que ter, né? Aí cabe a cada um de vocês. Ricardo, minha mãe falava que eu conversava com a vizinha que morreu. Uai. Bem, isso é bom. Você vê que a morte não existe, né? Oi, boa noite, primeira vez aqui, muito obrigado. De nada. Gente, quem está a primeira vez aqui chegando, curte a gente aqui no Instagram. É sério, segue a gente no Insta. Porque senão vocês vão perder os vídeos. Ontem teve um vídeo legal que a gente fez, Isadora até participou. Ontem eu falei sobre solidão. A gente venceu a solidão. Então segue a gente. É inst.ricardomelo. É sério, sai aqui da live, vai lá para você já seguir antes que você esqueça, você volta para cá de novo. inst.ricardomelo. Se você não nos segue, é uma sugestão carinhosa, nos siga para você ser notificado dos vídeos e dos posts que a gente faz todos os dias, tá bom? inst.ricardomelo, isso aí. E quem quer receber as pílulas do Evangelho é o aplicativo, mensagens que eu gravo todos os dias, de manhã e à noite. Por exemplo, a pílula noturna de hoje, do Evangelho, eu falei de traição. Vai ser um dos próximos temas que eu vou abordar aqui nas próximas lives. Traição, pois é. Como lidar com a traição, né? Hoje eu não vou falar disso não, tá, gente? Pra gente não confundir. Então vai lá, curte inst.ricardomelo e volta pra cá. Tá bem? Desculpa, mas a pílula do Evangelho, quem quer receber, você tem que baixar o aplicativo IRM Oficial. Baixa o aplicativo, é de graça. Está aí na sua Apple Store ou então no Google Play, IRM de Instituto Ricardo Melo, são as iniciais, IRM Oficial, assim que se escreve. Aí você vai ter a pílula diurna, pílula noturna, pílula em inglês, espanhol, português, ainda tem as pilulinhas do Evangelho, que é para crianças, lindamente gravada para as crianças, vocês vão amar. Tem gente que tem tanta energia negativa que suga as suas energias. Pois é, suga porque a gente está com a vibração baixa, né? Porque se você está com a vibração bacana, legal, vibrando de maneira elevada, não suga. Você que doa para essa pessoa energia boa ao invés de ela tirar suas energias. Muito embora, com certeza, algumas pessoas precisem dessas energias. Mas se você o tempo todo faz seu evangelho no lar, se você tem o hábito de meditar, então você está sempre repondo. Entende? É como um gerador, né? Ele está gerando energia, mas ele dá e ele gera energia o tempo todo. Gente, enfia uma coisa na cabeça. Ninguém que faz o bem de verdade sai prejudicado. Isso não existe. Entende? Isso não existe. Como saber se temos mediunidade? Não, minha querida, todo mundo tem, né? Mediunidade, né? Se você tem, é você identificar qual. É o oposto, né? Se você não tem a mediunidade ostensiva, como parece ser o caso, pode parecer que você não tenha, mas tem. E aí, como é que eu sei? Sonhos, sensibilidade, a questão de prever o futuro, né? Essa sensação da mediunidade onírica, quando você dorme, tem essa sensação que está acontecendo. Legal? Daniele, exercemos a mediunidade todo o tempo, por isso a importância de se manter em equilíbrio. Isso aí, Dani, perfeito. Rose, sinto a presença da minha mãe que já desencarnou perto de mim. Faz sentido? Pode fazer. Ontem à noite eu fui dormir, eu fiz a live em casa, e aí eu fui dormir, meu primo me mandou um áudio, era quase 1h da manhã, falando que ele estava sentindo a presença da nossa avó, que desencarnou há 5 anos atrás. E me contou detalhes, né? Que só a vovó tinha. Os desencarnados vêm nos visitar, gente. Lógico, é algo natural, algo normal.
Eu sei que para nós parece estranho, né? Para quem não estuda isso. É algo normal. Não tem nada de anormal nisso. Eu falava da vizinha que tinha morrido quando criança. Eu era e não sou mais? Não, ninguém deixa de ser médium. O que acontece é que, às vezes, algumas características de ostensividade mediúnica, elas se manifestam na época da vida, em alguns casos, e podem ter uma intermitência. Então, ela é suspendida para voltar num outro momento. Cada caso é um caso. Mas ainda que você não veja, você sente, você ouve. E se não ouve, sente, sonha, pressente. Ah, aqui, ó, ela faz o evangelho no lar com um cãozinho pipoca, bacana. Eu vi espíritos quando era criança, quando eu cresci disseram que iam fechar a minha evidência e realmente não vi mais. Alguém tem esse poder de fechar a evidência do outro? Encarnado não, só espíritos, no caso desencarnados, médicos espirituais, o seu anjo protetor, sim, ele pode fazer isso, com certeza. Né? Por exemplo, no tratamento espiritual que eu participo, muitas vezes o Dr. Fritz já fez isso várias vezes com diversas pessoas. Tenho me sentido muito enjoada há semanas, já não sei o que faço, já tomei remédio e nada, tenho orado muito. Ok. Mas é aquela história, gente, ninguém pode falar que enjoo pode ser 1000 coisas, né? Tem gente que está enjoada e está com dengue. Entende o que eu quero dizer? Não é mediunidade. Ah, estou enjoada, estou grávida, não é mediunidade. Ah, estou com enjoo e estou com virose, não é mediunidade. São coisas diferentes, né? Agora, muitas vezes você faz exame e não dá nada. Nada. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá nada. Aí, se você tem efeito, tem que ter uma causa. Né? Se não é uma causa que a ciência capta, pode ter certeza que tem fundo emocional mediúnico. Aos 13 anos, meu filho começou a ver entidades espirituais e a princípio sentiu medo. Mas após muita conversa e mostrar que é algo natural, isso aí, bacana, Ana Paula, parabéns. Ele perdeu o medo e hoje fala que é amigo dos espíritos. Perfeito. Minha filha, a gente tem 5 anos, eu tenho um filho de 20 e um de 5, né? Pois é, a filha de 5 anos, desde cedo aprende que espírito é a coisa mais natural do mundo. E é mesmo, ué. Nós somos espíritos encarnados. Então, se você desde cedo traz essa educação para as crianças, elas crescem sem esse trauma, sabe? Que a gente cresceu por não ter recebido essa educação dos nossos pais. Quais os sinais da mediunidade? Você tem vários. Oscilações de humor sem motivo aparente. Muitas vezes variações, né, na temperatura do seu corpo, calafrios sem motivo aparente. Repito, pode ser que haja um motivo normal, estou doente, é outra história. Mas muitas vezes não há motivo aparente, a percepção que alguém nos observa, vontade de escrever, braço que dói até que você comece a escrever, uma vontade enorme de alguém falar através de você. Entende? Sonhar com algo que acontece no futuro depois, ter muitos pressentimentos, ter feelings, intuições, né, de que algo deva ser feito e não deva, né, ou não deva ser feito. Boa noite, adoro a pílula. Obrigado, Jennifer, legal. Obrigada, querida. Imagina, Simone, alegria. Já sonhei com Chico Xavier falando comigo, disse a Sara Lopes. Que bom, sonho bom esse, hein? Delícia. Ama saber. Ok. Como posso ajudar minha filha? Porque quando ela toma passe, passa muito mal. Ô Sulimara, tem que entender o que acontece, né? Porque o passe dá tendência ao oposto, né? Da pessoa passar bem. A gente tem que ver, por exemplo, se a sua filha não tem algum descompasso emocional, né? Se internamente ela está bem de autoestima. Porque normalmente as pessoas, quando não estão com autoestima legal, quando elas emocionalmente não estão bem, elas acabam dando vazão a um conteúdo do inconsciente em questões espirituais. Então, tem que analisar, a gente não pode generalizar aqui, né? Cada caso é um caso. Mas fazendo o evangelho no lar, conversando com ela, eu tenho certeza que pelo menos ajudar vai. Já sonhei em certos lugares e foi real? Sim, claro. Sempre que medito, faço viagens astrais, encontros, visões, sabe? Tem problema? Não. Mas só vamos tomar cuidado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Meditação, a ideia não é que você faça viagem astral. Na meditação, a ideia é que você fique no seu corpo bonitinho e que você, naturalmente, preste atenção na respiração e esteja com sua consciência leve. Outra coisa é você fazer um exercício para fazer viagem astral, porque são coisas distintas, senão você não se beneficia da meditação. A não ser que você use da meditação para o processo da viagem astral. Aí a meditação é um meio, não é o objetivo. Ok, legal. Mas se a ideia é meditar para ter o benefício que a meditação traz, então não adianta você dormir, você fazer viagem astral, porque não é o propósito.
Como lidar com a mediunidade enquanto participamos do ESD? Gente, com naturalidade. A mediunidade não vai sumir. A mediunidade não é uma doença, gente. Não, a mediunidade é uma faculdade natural. Ela não vai aparecer porque você está estudando. É o oposto. Estudando, você vai entender melhor o que está acontecendo. Entende? O problema é que a gente superdimensiona demais. A gente cria muitas coisas. Muitas pessoas querem chamar a atenção, né? E não conseguem diferenciar os fenômenos mediúnicos de questões psicológicas. Não é fácil, não. Né? Se você não se conhecer a fundo, essa confusão ela é comum. Meu irmão desencarnou há pouco tempo. Tenho sonhado com ele desde então, mas não consigo lembrar e acordo muito cansada, como se não tivesse dormido. Ore por ele, vive por ele, faça o evangelho no lar por ele. Se você for católica e ele também, peça para rezar a missa por ele. Entende, gente? Isso é importante, porque o desencarnado ele precisa de prece, de oração. O exemplo que eu dou é o seguinte: vamos imaginar que você viajasse para um país distante. Se você chegasse nesse país, você concorda que você ia ter saudade? Se pelo menos você pudesse ligar aqui para o Brasil, alguém conversasse com você, ia aliviar, não ia? É a mesma coisa do desencarnado. Ele desencarna, vai para um lugar, morri. Meu Deus, morri agora. Calma, a vida continua. Tudo aquilo que você achava que não continuava, não, é verdade, continua. Sim, mas e mamãe na terra, e papai, e meus filhos? Aí você recebe uma oração, imagina. Aí você está orando por essa pessoa. Ô Ricardo, que Deus te abençoe. Eu estou com muita saudade de você, mas continue sua caminhada, sua jornada. A gente te ama muito, mas entende que agora é um novo ciclo que se inicia para você no mundo espiritual. E a gente vai continuar o nosso aqui na Terra em nome de Deus. E no momento certo a gente vai voltar a se ver. Entende? Isso acalma, isso serena, isso tranquiliza. E é essa ideia que você precisa ter, né? E compartilhar com quem você quer bem. Jô Ramos, ontem meu filho estava chorando no quarto, já estávamos recolhidos para dormir, me chamou e disse que tinha 2 pessoas se despedindo dele, mencionou que fazia tempo que não os via. Ok, ainda mais que é filho, se for criança, isso é uma coisa comum, ore com ele, diga que existem sim seres espirituais, mas que eles não vão lhe fazer mal. Gente, espírito não pode fazer mal nenhum a você se você estiver em paz. Se o mundo espiritual quisesse nos prejudicar e isso fosse possível, não ia ter humanidade, pessoal. Eles nos prejudicam, isso sim, influenciando nossos pensamentos, nos prejudicam quando a gente baixa a vibração. Mas repito, se você é uma pessoa de bem, se você faz a sua parte para ser um ser humano melhor a cada dia, se você cultiva amor no seu coração, se você se esforça para ser uma pessoa digna, sua vibração é elevada. Então você pode falar com espíritos ou sentir influência de espíritos mais elevados, porque é a lei da sintonia, tá? Em termos de influenciação. Por que nunca consigo lembrar dos meus sonhos? A maioria não lembra. Meu filho desencarnou há 3 anos, já tive sonhos que foram verdadeiros, encontros reais. Que bom! Isso é uma graça, né? Porque ele te conforta como mamãe. Claro, nossa, me coloca no seu lugar. Deve ter sido um desafio, mas vamos confiar na bondade divina, não é isso? Que não nos desampara jamais, não é, Marcelo? Eu vejo vultos, mas não nitidamente. Às vezes tenho sonhos com pessoas que não conheço pedindo para cuidar de alguém. O que eu devo fazer? Ore. Gente, a oração é o recurso mais imediato que a gente tem para beneficiar alguém no mundo espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo chamado A Prece, Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo chamado A Prece, Allan Kardec, junto com Santo Agostinho, trazem um compêndio maravilhoso sobre o que é a oração, como que ela viaja pelo fluido cósmico universal. Então, quando você reza por alguém, imediatamente seu pensamento alcança esse alguém em qualquer lugar do universo. Então, assim, quando a gente ora com fé, essa fé transporta montanhas, entende, gente? Isso é muito importante, então não duvide do poder da sua fé. Todo mundo pode desenvolver mediunidade? Sim, se tiver ela, sim. Mas entende, não existe escola de médiuns, né? Não vou me tornar um médium, eu quero ser médium. Não é assim que funciona. A mediunidade, ela nos é repassada predisposição na hora do nascimento. É um processo que está no nosso perispírito, mas quando ela eclode, ela se manifesta de alguma forma, qualquer pessoa pode educá-la. E não é só educar a faculdade, né, gente? É educar a moralidade. Porque médios você tem em todos os lugares. Você vai numa prisão, você tem médios lá dentro, né? Você vai em um lugar em que as pessoas são mais difíceis, você tem médios lá dentro. Mas o médio evangelizado é outra história, né? O médio evangelizado é outro departamento.
E é isso que a gente deve procurar, né? Um médium lúcido, evangelizado, né? Que tem paz, que está sereno, tranquilo, um médium que faz a diferença na vida de todo mundo, né? Que se esforça para fazer a caridade, fazer o bem, então a vibração é elevada, vai estar o quê? Junto com espíritos amigos do seu lado, tá bom? E cada aproximação do mentor pode ser confundido com acúmulo de energia? Pode, claro. E, gente, é muita prática, né? Pra gente ir tendo discernimento de quem é quem. Muita luz e paz para você também, Nildo. Obrigado. Me acordo, às vezes, em pé no meu quarto e não sei onde estou. Desespero total. Não, às vezes você é sonâmbulo. Tem um capítulo sobre sonambulismo no Livro dos Espíritos. Procura lá. Quais são os sinais da mediunidade? Já falei. Enquanto durmo, tenho a impressão que sonho a noite inteira. Isso acontece todas as noites. E o outro fica cansado. Bem, é o que eu falei agora há pouco. Durante o sono, muitos de nós trabalham no mundo espiritual. E alguns voltam mais cansados do que entraram no sono. Repito, uma coisa é, você dorme às vezes mal, colchão é ruim, travesseiro é ruim. Tem nada a ver com mediunidade. Tem que melhorar a temperatura do quarto, a escuridão para você dormir. Né? Às vezes tem um problema de melatonina aí. É uma coisa. Outra coisa é realmente uma faculdade mediúnica ou de trabalhar no mundo espiritual em espírito e voltar um pouco mais cansado. Às vezes acontece. Entende? As pessoas confundem. Então, nem tudo que reluz é ouro. Antidepressivo e outros medicamentos psiquiátricos podem causar um certo bloqueio na mediunidade? Não na mediunidade, mas na percepção da mediunidade, sim, porque a pessoa ela fica meio aérea, né? Se você está exageradamente sob efeito de medicamento, a gente não percebe nem a realidade ao nosso redor. Então não é que bloqueou a mediunidade, você não percebe a mediunidade, porque você também não está nem percebendo a si mesmo. Por isso que, claro, o ideal é, na medida do possível, você praticar e trabalhar a psicoterapia, abrir seu coração, fortalecer sua autoestima, melhorando cada vez mais, para você cada vez mais depender menos de remédios, né? Tudo sob a sua orientação médica, é claro, com muita responsabilidade, mas para que você possa ter a liberdade de ser quem você é. Pesadelos têm significado? Sim, são simbologias do inconsciente, na maioria das vezes. Podem ser lembranças de uma situação delicada no mundo espiritual, mas normalmente são simbologias do inconsciente. Tenho muito problema de ansiedade. Você é a humanidade toda, né? Gostaria que falasse de avisos em sonhos. Depois do que acontece, me lembro que tinha sonhado. Não tem muito o que falar, gente. A mediunidade, né? Avisou para você ver que existe algo além da vida material, tá? Para te chamar a atenção, para despertar você para estudar as coisas, né, da vida espiritual. O que acontece se a pessoa que fica com as fotos dos pais na casa, um pôster gigante o tempo todo? Desculpa, não entendi a pergunta. Não quer dizer nada. Assim, seu pai e sua mãe desencarnou, você tem uma foto deles, não quer dizer que eles vão estar te perturbando. Não existe isso, não tem nada disso. Não é? Ou que eles não vão para o céu, não vão trabalhar. Não tem nada disso. Não é a foto, né? Você pode não ter a foto de alguém e ser apegado a essa pessoa. Porque o mecanismo de ação é o pensamento. O pensamento é que nos faz ficar apegados ou não a outras pessoas. A foto é só um simbolismo, gente. Sempre que nos reunimos para fazer o evangelho, eu começo a bocejar. Claro, troca de energia. Muitas vezes, sim. Vi espíritos na infância fecharam uma evidência. Pode acontecer? Já respondi. Eu tenho relapso que acontece, tenho calafrios, que pode ser, já falei, pode ser frio. Estou falando sério. Gente, eu não estou brincando, viu? É uma piada, não. Tem muitos casos, que tenho calafrios. Eu estou com frio, está fazendo frio lá fora, põe um cobertor. Mas eu tenho calafrios o tempo todo, não sei o que é, não está frio. Vamos analisar? Você comeu? Você se alimentou? Você está bem? Tem que ir na tua... Tô. Ok, então pode ser que seja uma questão mediúnica, pode ser que seja. Não quer dizer que, mas que pode, pode. Gente, é sério, procura uma casa espírita, vai estudar mediunidade. Se você não quiser ser espírita, não precisa. Mas procure, vá ler o Livro dos Médiuns. É um livro mais complexo, ele foi escrito, né, por Allan Kardec no século XIX, mas ainda assim uma referência em estudos mediúnicos maravilhosa. Né? E se você estiver na casa espírita, você vai tirar... Tudo isso que nós estamos conversando aqui é conversa assim, básica, né? Numa reunião de estudos doutrinária. Ricardo, boa noite, eu gosto muito de ir no centro, mas a entidade falou que eu assumi trabalhar no centro, fico muito mais confusa porque eu sou católico e frequente.
Tem um bocado de coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu coordenava a reunião de estudos na fraternidade, na época eu frequentava na adolescência, tinha uma senhora, deixa eu tentar lembrar o nome dela aqui. Eu tô lembrando dela, o nome dela. Não vou mentir para vocês, não tô lembrando o nome dela. Mas ela cuidava do sacrário na igreja. Ela era tipo o braço direito do padre. Ela ia para lá, estudava com a gente, não falava nada com o padre, mas ela era católica, ela estava feliz em ser católica. Eu nunca fiz questão de tentar convencer para que ela não fosse católica. Pelo contrário, eu dizia para ela, fique à vontade. A gente está aqui de braços abertos, estude e seja uma católica melhor. Simples assim. Confusão, gente, se dá quando a gente não se estrutura internamente. Aí, claro, se você não se sente à vontade, você não dá conta dos dois conteúdos, escolha um. Não tem erro. Se você for um ser humano de bem, ok. Agora, se você dá conta dos dois, sem problema. Aí, cada um é cada um. Pois é, mas a irmã Benigna de Diamantini, isso é legal. Mas ela, fez todo um trabalho lindo em Caeté. Então, assim, tá lá. Nossa, e tem o memorial dela, é lindo demais. Dela e do Monsenhor Domingos. É muito lindo, gente. Às vezes sente o cheiro de flores, olha que legal. Isso aí é verdadeira religião amor. Agora, no congresso nosso de domingo do Namastê, nós vamos falar disso. Aliás, vocês já se inscreveram para o congresso online? Gente, não perde tempo não, hein? Se vocês estão gostando desse bate-papo, vocês vão adorar domingo. Vocês podem participar de onde quer que você esteja, qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode se inscrever e ver o congresso todinho do seu televisão, do seu celular. Vai ficar muito legal, né? Porque a gente lotou presencialmente, mas tem a chance do online. Vai ser bem bacana. E você ainda, se tiver compromisso no domingo e não puder assistir tudo, não tem problema. Você vai ter a gravação pelo menos por 6 meses. Você assiste a hora que você quiser, com quem quiser. Vale muito, muito a pena. O link para inscrição do congresso de domingo está aqui na bio do Instagram. Terminando a palestra, vai lá para você se inscrever. Hoje a gente teve muita gente se inscrevendo, pessoal ligando lá no Instituto Namastê. Vai ser muito especial. Muitos convidados maravilhosos, né? Ricardo, explica um pouco sobre mediunidade ostensiva. Claro, a mediunidade ostensiva, gente, ela é aquela que acontece o tempo todo, sabe? Por exemplo, psicografia. Você psicografa com facilidade e com frequência. Psicofonia, você dá passividade com frequência. Entende? Eu tenho sonhos com frequência. 3, 4 vezes na semana eu estou sonhando e algo acontece. Entende? Isso é frequente. Então isso é chamado ostensividade mediúnica. Que é diferente da pessoa que uma vez ou outra sonha e acontece, entendeu? Uma vez ou outra ela conversa com o espírito. Ela tem a mediunidade, mas não é ostensiva, ela não acontece continuamente. E já com outras pessoas, ela acontece de maneira contínua, é mais intensa. Obrigado, gente, pelas palavras carinhosas, viu? Imagina, eu que agradeço a vocês por estarem aí. Fico feliz de estar ajudando, Edvânia. Esse é o propósito, com toda certeza. Fiz também, optei pelo kardecismo, ok? Como lidar com sonhos? Falamos. O que é médio ostensivo, já respondi. Já falei de mediunidade ostensiva. A pessoa se sentiu acolhida pela Umbanda, legal. Caridade ensinada melhora os ouvidos, caridade praticada aprimora os corações. Emmanuel, perfeito. É isso aí, né? Melhor oração é a prática do bem no dia a dia. Como devemos nos portar em público quando bebemos socialmente? Olha, meu amigo, esse é um tema polêmico, sabe? Eu tenho uma visão clara sobre isso, nem todo mundo concorda, mas eu não vou me abster de ter minha visão. É lógico que entre beber e não beber, o melhor é não beber, ponto. Mas se você beber, beba pouco. Entende? Beba pouco. O problema é, você consegue beber pouco? Essa é a ideia, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem. E aí acaba que causa confusões, porque a bebida afeta o sistema nervoso central, nosso nível de equilíbrio, né, nos traz alucinações. Algumas pessoas falam de coisas que não deveriam falar, perdem o controle de si próprias quando estão bebendo. Agora é lógico, nós vamos negar que a pessoa pode beber lá o famoso cálice de vinho, que inclusive médicos ou nutricionistas recomendam. Aí você vai dizer, essa pessoa está condenada a um umbral, porque ela bebeu um cálice de vinho 3 vezes na semana, 2 dedinhos dentro da casa dela. Entendeu? É muito radicalismo, né? Tem um monte de gente que não bebe nada e só fala besteira nas redes sociais, destrói a vida de um monte de gente. Aí o outro que bebeu 3 cálices de vinho, um na segunda, outro na quarta, outro na sexta, pequenininho, foi dormir, só faz o bem, ele está condenado porque bebeu vinho? Menos, né? Menos.
Então, assim, a cada um segundo as suas obras. Mas é lógico que a bebida é sim uma casca de banana, não dá para negar isso, e a maioria tem dificuldade. Gente, está faltando 29 segundos para acabar essa transmissão, porque o Instagram ele corta em 1 hora de transmissão, o próprio Insta ele corta. Mas assim que cortar, eu vou voltar, tá? Eu vou continuar transmitindo, ó, 15 segundos. Então vai cortar essa transmissão automaticamente, que o Instagram faz isso. Que bom, gente, que vocês estão gostando, né? Erraticidade é o mundo espiritual? É. A erraticidade é o nome que se dá ao espaço entre encarnações. É esse espaço-tempo que a gente fica no mundo espiritual. Isso mesmo. Oi, eu ia tomar banho. Ué, mas vá, não deixa eu tomar banho não, meu filho. É importante tomar banho. Ai, gente. Quando você vem a Fortaleza? Espero que breve, muito breve. Faz tempo que eu não vou a Fortaleza. Eu não sei se ainda tem, gente, mas na praia de Iracema, o seu Clério, que é me falha a memória, um coronel aposentado da Polícia Militar, ele tinha um ônibus espírita na praia de Iracema e fazia culto todos os dias, evangelho, na praia de Iracema, todo dia às 18 horas. E com um ônibus lá, cheio de livros espíritas, aplicando passe. Olha, era muito legal. A última vez que eu fui tem mais ou menos 6, 7 anos, mais ou menos isso, eu acho. Uns 6, 7 anos. Não sei se ele ainda continua, mas é muito bacana. Sobre mediunidade de cura. Qual livro indica? O livro dos médios fala um pouco sobre mediunidade de cura. Tem alguns que falam sobre o Dr. Fritz, que é muito legal. Você pode procurar, que eu acho que você vai gostar. Né? Síndrome do pânico e mediunidade. Tem relação, sim. Por quê? Porque o médium ele é muito mais sensível do que com a pessoa comum. Não tem dúvida. Então, se você tem a predisposição a ter síndrome do pânico, por algum motivo, e você ao mesmo tempo tem mediunidade, e aí acontece um processo obsessivo, claro que vai exagerar, exacerbar a sua tendência à hipersensibilidade. Né? Isso aí não tem como fechar os olhos. Por isso, gente, se diz o seguinte, sempre, quando você vai tratar uma questão psicológica, trate com seu médico, com seu psicólogo, mas cuide da parte espiritual, entendeu? Faz os dois, não precisa fazer um só. Faz os dois, vai te fazer bem, você vai se sentir feliz, você vai se sentir mais em harmonia, você vai se sentir mais em equilíbrio. Trabalhe sempre os dois, é a melhor coisa. Autismo, a maioria dos autistas normalmente foram suicidas em vidas passadas. Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Eu tenho uma irmã autista, inclusive, né? Ou muitos não utilizaram bem sua inteligência, mas são pessoas como qualquer outra, que estão vivendo experiência física aqui na Terra. É lógico que é mais difícil para os parentes ter que lidar, eu vejo isso com a minha mãe, no cuidado com ela, né? Como acontece com diversos autistas, mas ao mesmo tempo é um presente para quem ama. Então o autista está desenvolvendo a sua consciência, não é? E aprendendo a valorizar mais a vida e, consequentemente, quem cuida do autista, via de regra, é um espírito ligado a ele e até muitas vezes corresponsável pela queda eventual que o autista teve no passado. Por isso, uma coisa está ligada à outra, a fim de que ambos se reajustem com a lei divina. Gente, sempre é o amor. Nada acontece por acaso. Guarda isso. Nada acontece por acaso. Tá bom? Eita, meus amigos. Pois é, fala não, essa onda de suicídio, né, entre os jovens. Nossa, isso é tão triste. Eu vejo, gente, que falta muito essa consciência da vida, né? Uma pessoa, ela se suicida quando ela tem a sensação de que ela está abandonada, na solidão, né? E é uma grande ilusão, porque a gente pode, às vezes, estar desconectado dos pais, mas se a gente estiver aberto para sentir a presença de Deus, a gente nunca vai se sentir sozinho. Então, por isso é muito importante o Evangelho. A gente fala do Evangelho como uma panaceia. Sim, o Evangelho vai fortalecer sua moralidade. O Evangelho vai fortalecer sua alma. O Evangelho vai te trazer fé, independente da religião que você tenha. Que bênção é o Evangelho na nossa vida. Que bênção é aquele que se abre para a vida espiritual. Você vai abençoar a sua família, você vai abençoar todo mundo. Entende? E assim, gente, não se preocupe, eu estou vendo o pessoal preocupado. Fala do HIV, gente, qualquer enfermidade, qualquer uma dor de cabeça, uma dor de dente, um tumor, não importa. Toda doença, presta atenção, ela é o começo da cura. Toda doença é o começo da cura. Quando a gente está doente, o corpo está dizendo que alguma coisa está errada na nossa alma ou dentro dele. Então, aprender, enquanto a gente se cura biologicamente, tomando remédio, fazendo tratamento para cada doença, a gente precisa se curar espiritual e emocionalmente. Não pode ser uma coisa só ou outra.
Entende? A gente tem que trabalhar as duas. Essa é a ideia, tá bom? Vou convidar de novo, hein? Porque o tema está convidativo. Se inscrevam, se vocês puderem, claro, para participar online do nosso congresso domingo, porque muitos desses assuntos nós vamos abordar do dia todo. O Rossandro vai falar maravilhosamente bem sobre família. A irmã Ayla vai falar de desapego. Muitos dos sofrimentos nossos estão no apego. Eu vou falar sobre as diversas formas de amar e vamos falar do amor doente, do amor saudável. Então, mesmo distante, quem não vai estar presente, se inscreva, gente. A inscrição é baratinha. Você vai ajudar instituições de caridade, entendeu? Depois de 6 meses, você ainda vai estar com a apresentação do dia todo para você assistir com a sua família. Eu acho que você vai gostar. O link está aqui no Instagram, viu? O que faz a criança nascer médium? Médium é boa, né? É a predisposição e a necessidade espiritual. Nada acontece por acaso. Se a gente reencarna com a predisposição mediúnica, é porque os espíritos responsáveis pela nossa encarnação vão identificar que é uma necessidade da nossa parte em trabalhar com a coletividade. Via de regra, gente, a maioria dos médios tem um débito comum no físico, né? E a bondade divina nos dá o direito da gente exercer a mediunidade, ajudando muita gente para curar a própria alma, as chagas que a gente traz no nosso coração. Por isso que eu te falo, a mediunidade é um remédio, é uma bênção, é um presente. Mediunidade foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu vejo um monte de gente reclamando da mediunidade. Mediunidade é uma delícia. Agora sim, claro, tem dificuldades? Tem, com certeza. Eu sinto energias estranhas o tempo todo. Você aprende a lidar com isso, a gente pede a Deus por elas, elas daqui a pouco se tornam suas amigas e a vida segue. Entende? Fazendo o bem. Fácil? Não, não é fácil. Não é? Porque as perseguições nos estimulam a manter a vigilância, o que Chico dizia, né? Devo àqueles que me perseguiam a vigilância constante. Mas a mediunidade, gente, é uma bênção, com certeza. E o transtorno de borderline, bipolar, por exemplo, é estigmatizado, eu sei. Mas lembre-se, toda doença tem cura, meus amigos. Nós não somos doentes. Olha, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, né? Não há doenças, há doentes. A doença é a exteriorização de uma alma que precisa se reequilibrar. Seja doença psicológica, mental ou física, existe um sentimento ou alguns que precisam ser trabalhados. Por isso que é importante você trabalhar na sua terapia, você buscar uma prática de autoconhecimento, porque isso vai te ajudar bastante. Então não adianta só se entupir de remédio, de comprimido, medicamento, e você não se conhecer. Você trabalhar o evangelho no lar, não é? Você trabalhar a espiritualização da tua vida, das pessoas que você ama, isso só vai te fazer bem. Quando a pessoa tem um tumor e se nega a fazer cirurgia, ô Dilma, de novo, né? Cada caso é um caso, meus amigos. Quem sou eu, aqui à distância, para falar de casos tão específicos, né? O que eu posso te falar, sem ser leviano, é que a bondade divina analisa todos os detalhes referentes a cada individualidade. Então, sei lá, vai para uma pessoa X, ela negar fazer cirurgia, vai ser um problema gravíssimo para ela se ela desencarnar, que ela está negando ajuda. Mas num outro contexto, ela negar a cirurgia e buscar uma outra alternativa possa ser a escolha correta. Eu não tenho condições de analisar. Mas o mais importante, claro, é que a gente possa aproveitar o máximo de recursos que a vida nos traz. Né? E aí cabe a cada um sentir, né, na sua conexão com Deus, o melhor caminho a seguir. Desculpa, gente, eu também queria para mim mesmo, tivesse fórmulas mágicas, mas não tem. Infelizmente não tem. Meu marido tem Parkinson, tem pesadelos horríveis com parentes e amigos que já desencarnaram. Por quê? Bem, isso pode ser por muitos motivos, mas um deles é a lembrança do inconsciente. Não necessariamente ele está vendo espíritos. Pode, mas não necessariamente. Com a doença de Parkinson você tem uma afetação direta no sistema nervoso, né? E isso altera o mecanismo das lembranças. Então é possível que ele crie, alucine, né, com o conteúdo que está guardado no inconsciente dele. Isso é possível. Você vai continuar amando ele do mesmo jeito, fazendo o evangelho, orando por ele, acalmando e confiando no tempo. Sem receio. Como estreitar a afinidade com seu mentor espiritual? Conversa com ele. Fala com ele. Eu falo com o meu assim, do jeito que eu estou falando contigo, literalmente. Deve ficar pensando, meu Deus do céu, o que eu arranjei, né? Ter que guiar esse rapaz aí na Terra. Mas é isso mesmo.
converse com ele. Tem o livro dos Espíritos, né? Gente, o mentor espiritual é um ser de luz que te ama. Alguém que gosta muito de você, que quer teu bem, entendeu? Imagina, tanta coisa para fazer. Gente, o universo é gigantesco. É infinito. Poxa, ele está do teu lado. Entende? Não é por falta do que fazer, né? Então tem amor aí. Né? Nossos amigos espirituais nos amam, querem o nosso bem. Em nome de Deus nos protege, nos orientam. Então conversa com ele, dê um nome para ele se isso te fizer bem. Converse com ele nas suas orações. Entende? Isso vai te fazer ficar mais pertinho dele. Ricardo, qual é o mais difícil, o auto-perdão ou perdoar? Acho que os dois podem ser fáceis ou difíceis, Bebel, de acordo com a maturidade da nossa alma, né? Não tem como falar o que é difícil ou fácil, porque cada um é cada um. Mas uma coisa é certa, o auto-perdão e perdoar terceiros é extremamente importante. Agora, o auto-perdão, ele interfere no perdão para o terceiro. Quanto mais a gente se ama, mais a gente ama o próximo. Quanto mais eu me compreendo e os meus processos internos, mais eu vou compreender a você sem julgar. Isso é básico, né? Com certeza. Manda abraço aqui pra gente do interior do Mato Grosso. Claro, grande abraço para vocês do Mato Grosso. Aliás, eu conheci uma pessoa muito legal do Mato Grosso, que mora na Grande Cuiabá, perto da Chapada. Agora, num curso que eu fiz em São Paulo no final de semana, me dá uma saudade. Eu tive em Cuiabá já tem tempo, gente. Eu falei, um dia Deus vai me dar esse presente. Eu quero voltar, que eu quero ir na Chapada. Linda, maravilhosa, cheia de energia. Eu morei no Mato Grosso do Sul quando era criança, em Campo Grande. Mas em Cuiabá, ou o estado maravilhoso, gigantesco do Mato Grosso, eu conheço muito pouco. Mas espero que nessa existência eu tenha a graça aí de estar com vocês um dia. Tá bom? Epilepsia muitas vezes é causada por obsessão. Você tem epilepsia que já está instalada no cérebro e ela tem sim um processo ligado aos hemisférios cerebrais, que não necessariamente tem uma obsessão por trás e que o tratamento médico na Terra ajuda muito. Mas tem vários tratamentos de epilepsia que o tratamento médico na Terra não cura nada. Estou te falando que eu vi vários casos assim, tratados por psiquiatras que só melhoraram depois de um tratamento espiritual. Literalmente. Então isso eu vi, conheço, nem um nem dois, foram vários. Então nós temos dois casos aqui. Não tem como dizer qual que é um caso. Sugestão, enquanto você trabalha na Terra, trabalhe também a parte espiritual. Os dois. Obrigado, Gomes. Obrigado. Né? Obrigado. Ela está falando, parabéns pelo excelente trabalho que você faz juntamente com a sua equipe. Ô, gente, eu fiz questão de ler essa mensagem por causa da nossa equipe. Nossa equipe trabalha com muito carinho. São pessoas muito dedicadas e elas merecem todas as orações de vocês. Né? Porque assim, eu apareço mais, porque acaba que não tem como, né? A gente faz as palestras, os cursos, mas sem eles eu não faria nada. São pessoas incríveis, né? Que também tem um coração generoso, de ouro. Quem for lá domingo no Namastê, quem já foi em outros vai conhecê-los, né? Quem for lá domingo vai ver. Só figura. A gente brinca entre nós. Para fazer parte de um trabalho como esse, se não for figura, acho que não serve, né? Ai, ai. E se inscreva, hein? Tô te falando. Participa online. Você não vai se arrepender. Ai, ai. Com certeza. Gente, é palestras boas demais. É um congresso lindo. Vai ajudar. A Casa de Chico Xavier é uma das instituições beneficiadas. É o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o Chico que fundou. Olha que lindo, hein? Você vai ajudar a Casa de Chico Xavier com a sua inscrição. Vai sim, com certeza. A ONG Asas e Amigos, que cuida de animais que seriam eutanasiados, animaizinhos, por exemplo, que o IBAMA ia, né, enfim, não iam cuidar, e aí o Dr. Marcos fala, não, me dá aqui. Eu fui lá, visitei esse lugar, é lindo. Tem cavalo com pé torto, achado na estrada. Outro dia ele resgatou um cavalo. Entrem no Instagram do Asas e Amigos, vocês vão ficar impressionados. Os veados, né, que ele dá de madeira, chocalhinho, tem o tamanduá. É um trabalho muito bonito, muito bonito. Então vocês vão ajudar muita gente, com certeza. Além de se divertir, né, porque vai ser muito legal nosso domingo. Tá lotado lá. Ai, gente, obrigado por tudo, por tudo. Uau, enfim. Nossa, 9h20. Extrapolei aqui, né? Ai, deixa eu agradecer a vocês pela presença, pelo carinho. Que Deus abençoe a todo mundo. Se você não segue a gente no Instagram, repito, siga. Se você está ouvindo essa palestra gravada e chegou até aqui o final, insti.ricardomelo, sério, segue.
para a gente estar mais junto, mais pertinho, vai ser legal. Lembrando que a gente tem 2 tipos de trabalho, as pessoas vivem confundindo, para não confundir, né? Tem o nosso trabalho do Instituto Ricardo Melo, que é a nossa empresa de treinamento. Então, muitas vezes eu estou fazendo live aqui, é sobre crescimento financeiro, prosperidade, metas, como ser mais feliz na sua vida. E muitas vezes a gente vai ter esses momentos como esse, bem na linha espiritual, né? Falando, né, de relacionamento, falando da parte mediúnica, dessa pegada espiritual. No final das coisas, gente, uma coisa complementa a outra, né? Para a gente crescer nas 2 áreas e aproveitar a nossa existência aqui na Terra. Essa é que é a ideia. Tá bem? 1000 perdões para aqueles que eu não consegui responder. Não, tô vendo que tem um monte de interações aqui. Desculpa, viu? Perdão mesmo. Ah, detalhe interessante. Se vocês tiverem, alguém está aqui, está deprimido, está sentindo vontade de conversar, a gente tem quase 100 voluntários lindos que atendem vocês no nosso atendimento fraterno. Você vai entrar no site do Instituto Namastê, anota aí, institutonamastê.com.br. Lá no Instituto Namastê você vai procurar o link Pílulas Fraternas, está lá. Não é pílula do evangelho que eu gravo, não. Lá tem um banner, Pílulas Fraternas, no site do Instituto Namastê. Você clica lá, vai aparecer vários segmentos. Você escolhe, tem lá tentativas de suicídio, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão na solidão, pessoas com problema de orientação sexual. Aí você vai mandar um e-mail com seu telefone, alguém vai receber essa mensagem e vai te responder, vocês vão começar a conversar. Então, assim, nosso time está espalhado pelo mundo. A gente já chegou a ter 3.000 atendimentos num único mês. Olha que bacana, todo mundo voluntário, todo mundo trabalhando em nome de Deus, com maior carinho, com maior desprendimento. Tá bom? Então entra lá no site do institutonamastê.com.br e entra lá nas Pílulas Fraternas, para você desabafar, abrir aí o seu coração. Isso aí, obrigado, Franciele, obrigado por ter colocado aqui, isso mesmo. Tá bom? Olha, e conto com vocês, isso, Pílulas Fraternas, olha, conto com vocês. Olha a Lilian de Lisboa, que legal, Bauru, mas nós vamos a Bauru, acho que a gente vai em outubro, uma coisa assim, 2º semestre, Bauru nos aguarde, a gente vai fazer Campinas e Bauru, com certeza. Olha que legal, já tem gente que participa dos Filhos de 4 Patas, Eliane, hashtag iluminada, Eliane do nosso Uninamastê, gente, em breve, hein? Quem está fora do Uninamastê, não sabe o que está perdendo, hein, Eliane? Ah, se eles soubessem. Mas em breve a gente vai abrir inscrições de novo, ainda vai demorar um pouquinho, né? Para a nova turma do Uninamastê. Quando abrir, não percam de jeito nenhum, que o pessoal que está lá estudando com a gente está amando. Amando. Mas até lá, te aguardo domingo, né? Para a gente estar juntos de novo, tá bom? Nova York, você sabe que eu estava conversando hoje sobre esse assunto? Tomara que a gente volte para os Estados Unidos em breve. Nós vamos agora para a Europa, daqui a algumas semanas, né? A temporada europeia. Eu não sei se a gente vai aos Estados Unidos nesse 2º semestre ou no início do ano que vem, mas com certeza, ao ir Nova York está na nossa lista, não tenho dúvida, né? Eu tive experiências incríveis com os irmãos espíritas em Nova York, com os companheiros espirituais, foi maravilhoso. Rita, Londres, não precisa nem falar, né? Londres mora no meu coração, todo mundo aqui em casa ama essa cidade, os amigos que eu fiz na Inglaterra, uma saudade gigante. Ieda tá grávida, né? De novo. Que legal, né? Telzinho tá nascendo, então vamos dar uma colher de chá. Se a gente não tiver no 2º semestre, 1º semestre do ano que vem, nós voltamos para a Inglaterra, porque meu coração não aguenta ficar muito longe de vocês, não. Mas quem sabe, se não dá um pulinho lá em Lisboa, ou na região ainda da Inglaterra, 2 horinhas de voo, né? E não vai participar dos tratamentos espirituais lá quando a gente tiver. Tomara, né? Vai ser bacana. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe vocês, luz e paz. Obrigado por tudo. Amanhã tem Pílula do Evangelho. Acompanhem. Quem quiser, baixa o aplicativo IRM Oficial. Anota aí. Segue a gente no Instagram. Não esquece não. inst.ricardomelo. E se inscreva para você assistir online o evento todinho, gente. Domingo, de 9 da manhã até as 18 horas. Ou se não der para você assistir tudo, assiste um pedacinho. Você recebe a gravação e depois vai assistir a hora que você desejar. Beijo grande. Luz e paz, lembre-se, mediunidade é coisa séria, dom de Deus, não desperdice, procure estudar, leia a esse respeito, tem vídeos lindos no YouTube, né, do Divaldo, que vão te esclarecer, de outros companheiros, procure uma casa espírita, que é o melhor lugar para você estudar especificamente sobre esse assunto, tá bem? Luz e paz, eterna gratidão a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. A palestra que está durante 24 horas ativa
aqui no Insta. Se você quiser que outras pessoas assistam, compartilha com eles, nos ajuda aí. E eu vou ver se a gente sobe essa palestra para o nosso canal das Pílulas do Evangelho no YouTube. Pelo menos pode ajudar as pessoas por lá também, ó. Beijo grande, fica com Deus e até breve, gente. Até muito, muito breve. Namastê. Tchau.